We really need to send strong signals to Ukraine that we keep on helping Ukraine, but also putting more pressure on Russia so that this war would stop. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Nenhum embargo a qualquer país do mundo é 100% eficaz e o embargo da União Europeia à Rússia, por causa da invasão em grande escala da Ucrânia, até parece um queijo suíço, com tantos buracos por onde se torna possível fazer branqueamento de capitais. O valor dos ativos russos, congelados por Bruxelas, cerca de 210 mil milhões de euros, é significativo, mas basta uma só história de uma só empresa na Zona Franca da Madeira, contada no final do ano passado pela jornalista de investigação da SIC, Ana Filipa Nunes, para se perceber como o valor congelado pelos europeus é apenas a ponta do iceberg. Foi em 2011 que Rostov-Stev chegou à Madeira. Não ele, pessoalmente, mas o seu dinheiro. Na Conservatória do Registro Comercial da Zona Franca, a investigação SIC foi encontrar os documentos que provam que o empresário comprou por 5 mil euros as cotas da Boslova, que pertenciam a duas sociedades com sede nas Ilhas Virgens Britânicas e nas Seychelles. O russo fez-se representar por um procurador, Joselino Tranquada Gomes, irmão de Ricardo Tranquada Gomes, agora gerente da empresa. 10 meses depois de Rostov-Stev ter comprado a Boslova, o russo decide pagar o seu nome da empresa. A 5 de julho de 2012, passa a sua cota à Gold Digger Investments Limited, uma sociedade registada no Chipre e detida a 100% pela Seaman, que fica nas Ilhas Virgens Britânicas. Os ativos da Gold Digger estão avaliados em 6,6 mil milhões de dólares. Não é possível chegar... Como esta empresa, com ramificações em várias praças offshore, há milhares a fazer o mesmo. Ana Gomes, que de forma sistemática tem denunciado este tipo de movimentos como forma de lavar dinheiro, é ouvida nesta investigação e, face ao que já se sabia sobre aquele empresário russo em concreto, revela a sua convicção de que era possível fazer muito mais para apanhar o dinheiro russo ligado à grande criminalidade e que circula com muita facilidade pelos paraísos fiscais. Se houver entidades que levem a sério a sua obrigação, que sejam sérias e que não queiram, de facto, ser facilitadoras da criminalidade organizada em larga escala que este indivíduo representa, então atuariam. Se não atuam é porque não querem. Para que estes oceanos de dinheiro existam, é preciso que o branqueamento de capitais, em menor escala, flua pelos diferentes setores da economia. É sobre alguns destes negócios que se conta nesta edição do Expresso a história da fiscalização que tem sido feita pelo Ministério Público por causa da violação de medidas restritivas impostas após a guerra na Ucrânia. Há 25 milhões de euros congelados por suspeitas de terem furado o embargo económico ou por haver suspeitas de branqueamento de capitais através da aquisição de imóveis de luxo, sobretudo em Lisboa, Cascais e Algarve. O Serviço de Informações de Segurança, SIS, revelou ao Expresso que tem acompanhado e avaliado a presença em Portugal de elementos conotados, direta ou indiretamente, com o regime de Vladimir Putin. E os trabalhadores da rede diplomática alertam para o perigo de haver embaixadas portuguesas em países hostis à NATO, como a Rússia ou o Irão, com funcionários do próprio país a trabalhar nas suas instalações e que têm acesso a informação sensível. A guerra é na Ucrânia, mas tem implicações em todos os países da Europa. Para perceber o que está a acontecer em Portugal, conversamos com o jornalista Hugo Franco. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.
Viva Hugo Franco. Houve quem, durante o embargo à Rússia, esteja na mira do Ministério Público. O que é que está a ser investigado? Olá, Paulo. O Ministério Público está a investigar cerca de 20 contas bancárias e já fez o congelamento de 25 milhões de euros dessas contas por suspeitarem de empresas e empresários russos que fizeram investimentos que estão sob as sanções da União Europeia e, portanto, é uma investigação já dura há 4 anos, que é mais ou menos o tempo após a guerra da Ucrânia. 4 anos, começou há 4 anos, sim. Exatamente. E, portanto, desde essa altura que o Ministério Público tem estado a investigar contas suspeitas, contas de negócios que são proibidos pelo Ocidente de serem realizados por empresários, e em Portugal tem sido usado também para esse tipo de negócios. São os russos que estão diretamente ligados a estas tentativas de furar o embargo e de branquear capitais, ou usam empresários de outras nacionalidades como testas de ferro? O que é que está a acontecer? Segundo as nossas fontes, existem as duas hipóteses, ou seja, existem de facto russos, alguns são ligações diretas ao Kremlin, que fizeram investimentos cá em Portugal, nomeadamente no setor imobiliário, mas também para poderem fintar mais facilmente as autoridades e, sabendo que estão sob alvo destas sanções, usam pessoas tanto portugueses como testas de ferro e também, em alguns casos, até ucranianos. Imagine-se. Levanta menos suspeitas, não é? Deve ser claro, por isso, não é? Sim, é o dinheiro que vem daquela zona do globo, e o facto de serem ucranianos não faz com que mais dificilmente se chegue até eles e, portanto, usam estes ucranianos como aliados, como testas de ferro nestes negócios. Tu estavas a referir o setor imobiliário. É a preferência para estes investimentos, casas de luxo? É mais fácil de lavar o dinheiro por aí, não é? Sim, porque é uma área em que se movimentam muitos milhões de euros, em que é mais justificado esse movimento de dinheiro. Portanto, a compra, venda de casas de grandes propriedades, nomeadamente em Cascais, no Algarve, em zonas onde existem empreendimentos de luxo, e onde facilmente se fazem investimentos de vários milhões de euros e, portanto, esse dinheiro é canalizado e usado com o pretexto de compra e de venda de casas. Para lá das investigações do Ministério Público, nós estamos num contexto de conflito com a Rússia, há também questões de segurança que é preciso ter em conta. Pergunto se o SIS também está no terreno para perceber o que se está a passar. Sim, o SIS e deu-nos até uma resposta em ONU que foi interessante e confirmou que de facto estão a monitorizar vários empresários que passam por Portugal, vários empresários que têm estes negócios e, portanto, obviamente que o SIS não tem a função de investigar, mas estão a monitorizar, a vigiar, atentos a estas movimentações de dinheiro e possivelmente fazem contactos informais e formais com as outras autoridades para dar alertas destas situações. Uma curiosidade, como é que, obviamente, estes empresários, quem tenta branquear capitais ou furar o embargo, é engenhoso, ainda há pouco estávamos a falar sobre a utilização de outros empresários como testas de ferro. Como é que se detecta a existência destas empresas e com que tipo de atividade? Muitas vezes até nascem de alertas de opositores russos. Existem canais de fundações não governamentais, atualmente já não sediadas na Rússia, que vão conhecendo bem as ligações, sabem perfeitamente quais são as redes. Muitas vezes são essas redes, essas fundações não governamentais e da oposição da Rússia que alertam as autoridades, porque há muitos nomes que estão muito indiretamente ligados a pessoas ligadas ao Kremlin ou próximas dele, mas as pessoas que estão na oposição sabem perfeitamente quem são elas, advogados, familiares destas pessoas e, portanto, muitas vezes os alertas partem mesmo daí, da própria Rússia, da própria oposição da Rússia. São o quê? ONGs ou associações ativistas? Sim, são fundações. Uma delas é uma fundação que tem feito alertas em 2022, fez uma grande investigação em que expôs até uma vice-presidente da Rússia e as suas ligações familiares, nomeadamente um enteado dessa pessoa que fazia negócios cá, lá está, imobiliários, nas zonas de Cascais. Para lá do que se passa em território português, há um outro texto teu que tem a ver com uma suspeita de que o conflito com a Rússia aumenta o risco de espionagem em embaixadas de Portugal em países hostis à NATO. Quem levanta essas suspeitas e o que é que temem que possa estar a acontecer? Sim, o sindicato dos funcionários consulares já alertou até no ano passado o Parlamento, alguns deputados, alguns não, diria todos os grupos parlamentares, para o perigo de se usarem funcionários locais, nomeadamente em países hostis à NATO, como a Rússia, como o Irão,
eles deram casos concretos em que se pode... Eles não deram casos concretos de corrupção nem de espionagem, deram casos concretos de hipóteses de acontecerem, alertaram para o facto desses funcionários serem dessas nacionalidades e terem acesso, por exemplo, a reuniões, a conversas, a documentos que depois podem ser sensíveis e podem ser importantes. Se houver uma fuga de informação, podem ser graves. E quais são os países onde isso é mais provável que possa acontecer? Rússia, provavelmente? Sim, a Rússia. Eles dão o exemplo concreto tanto da Rússia como do Irão. E, portanto, a Embaixada do Irão e a Embaixada em Moscovo e alertaram para isso mesmo, para a diplomacia ter mais cuidados na contratação desses funcionários, até para Portugal não ser uma porta de saída dessa informação. Se houve ou não houve casos em que isso tenha acontecido, não sabemos, mas o que é certo é que este alerta existe e já é um alerta formal. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. É sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas bancas, disponível online todas as quintas-feiras à noite, em exclusivo para assinantes. Na manchete, o tema com que fizemos este episódio. No rescaldo das tempestades, a informação de que houve danos em 237 mil habitações e metade não tem seguro. Naturalmente, as moradias foram mais afetadas que os apartamentos em prédios. Ordem dos Advogados denuncia condições no estabelecimento prisional de Lisboa com celas podres e exíguas. Na primeira página, o retrato improvável de Marcelo Rebelo de Sousa, o desenho preparatório a carvão da autoria de Vils, que serviu para a produção da imagem oficial do Presidente dos Afetos, que vai ficar no Museu da Presidência. A história secreta por trás deste retrato é o que lhe vamos contar no episódio de domingo. Até lá, tenham um bom dia, um bom fim de semana. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.